Eu convido a todos a me acompanharem na leitura da Palavra de Deus. É um texto bastante conhecido, eu tenho certeza que você ou já leu o texto muitas vezes, mas sem dúvida alguma você irá se lembrar dele em algum momento. Nós vamos ler o texto no Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 até o versículo de número 41. Marcos 4, 35 a 41. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Amém. Entre outras qualidades, a vida de Jesus demonstra uma das maiores expressões de fé que se pode manifestar. Não importa o que esteja acontecendo conosco ou ao nosso redor, nada ou ninguém pode nos causar ansiedade, porque em Cristo nós somos continuamente capazes de descansar em Deus. Então, está aí uma nobre qualidade que o Senhor Jesus não apenas demonstra, mas nos ensina a desenvolver. Descansar em Deus sem ser abalado por qualquer ansiedade ou por qualquer evento adverso que possa tentar sacudir a nossa alma. Por exemplo, nós temos aí o nosso texto que é bastante esclarecedor sobre esse assunto. Diz a palavra de Deus que certa vez, depois de Jesus ter pregado para uma multidão e ter curado muitas pessoas doentes, ele e os seus discípulos entraram em um barco e começaram a cruzar o mar da Galileia. Mas no caminho, uma grande tempestade estourou e eles estavam prestes a naufragar. O texto dá conta de que o barco era sacudido de um lado para o outro, através das fortes ondas nessa tempestade no mar da Galileia. E durante aquela tempestade, Jesus estava descansando de maneira serena dentro do barco e os discípulos estavam cheios de medo. Eles estavam, então, tendo uma grande comoção porque começaram a entender que iriam morrer diante daquela situação. Aí, então, eles, não conseguindo se conter, chegam até Jesus e acordam o mestre. Aí então Jesus se levanta, repreende firmemente os ventos e o mar, e a tempestade cessa imediatamente. Meus irmãos, quando nós falamos sobre tempestades, ou quando lemos sobre tempestades na palavra de Deus, quase que automaticamente nós refletimos este quadro, este cenário, as circunstâncias que muitas vezes nós vivemos, vez ou outra.
E quando nós enfrentamos problemas, quando nós enfrentamos as nossas tempestades na vida, a maioria de nós com certeza gostaria de descansar como Jesus fez naquele barco, naquele dia, sem que nada tirasse o nosso sono ou venha nos atrapalhar. Nós também gostaríamos de ser capazes de superar as nossas tempestades no poder de Deus, como Jesus fez. Mas nós não conseguimos fazer isso. Agora, o que você acha sobre eu lhe dizer que isso é possível? Que é possível aprender a descansar na obra de Cristo em nosso favor e até mesmo descansados de maneira sóbria, quando a tempestade se levantar, em nome de Jesus conseguirmos aplacar as intempéries que nos sobrevêm tentando nos destruir. Se eu lhe disser, então, que nós podemos alcançar essa bênção na nossa vida. Pois é, eu não apenas estou afirmando isso, como eu gostaria, a partir de agora, de lhe mostrar como. E quero lhe mostrar como isso é possível através de 3 passos muito simples de memorizar. Então veja, isso requer a aplicação, em primeiro lugar, da obra acabada da cruz de Cristo, a obra da cruz terminada em nosso favor. Em segundo lugar, a disposição e a busca por permanecer na presença de Deus. E em terceiro lugar, recebendo a graça sobrenatural do Senhor sobre a nossa vida. Eu quero então falar sobre esses 3 passos importantes que, uma vez exercitados em nossa caminhada de fé, podemos então seguir os passos do Mestre em descansar em Deus e, ainda que for preciso, clamar com alta voz contra as tempestades da vida, nos tornarmos vitoriosos sobre elas. Em primeiro lugar, como a gente consegue isso? Aplicando a obra da cruz sobre a nossa vida. Parece óbvio falar isso, mas não é muito frequente vermos cristãos agarrando-se no poder da cruz para vencer dificuldades. Veja, a Bíblia diz de maneira clara e inequívoca que Jesus morreu na cruz para pagar todos os nossos pecados, para curar enfermidades, especialmente da alma, e aplacar a miséria da raça humana. A palavra de Deus diz que através da obra da cruz nós podemos ser libertos do medo, podemos ser libertos das ansiedades e angústias da vida e diversos outros jugos que o inimigo faz questão de colocar sobre as nossas costas. E o descanso vem a nós quando nós entendemos e temos total confiança na obra consumada da cruz para a nossa vida. Isso, meus irmãos, é algo muito poderoso e que nós precisamos abraçar para uma caminhada vitoriosa. Tudo que nós precisamos, agora e no futuro, já foi fornecido para nós na cruz, há mais de 2000 anos. Pela fé, nós podemos receber a salvação, podemos receber a cura, podemos receber milagres, podemos receber transformação, provisão, libertação e muito mais, porque a palavra do Senhor afirma claramente que Jesus pagou por tudo isso completamente na cruz do Calvário. Portanto, não se intimide diante dos problemas. Fale contra as suas circunstâncias no poder da cruz. Tenha coragem. Fale contra os seus problemas financeiros, o seu conflito conjugal, a sua doença, a sua depressão, quem sabe, as suas muitas angústias.
a rebelião dos seus filhos ou qualquer outra coisa que esteja porventura atormentando você e diga o seguinte: olha, Jesus pagou por isso na cruz. Agora mesmo eu descanso em sua obra concluída e nas promessas de Deus. E eu não vou me estressar mais com isso, porque Jesus já me deu a sua vitória. Ele pagou a dívida do pecado que eu tinha e derrotou completamente o inimigo e a sua obra ou as suas intenções malignas sobre a minha vida. Portanto, é preciso que nós cristãos entendamos o poder que a obra consumada da cruz possui, porque isso marca indelevelmente a nossa alma e a nossa vida de modo integral sobre a face da terra. Nós caminhamos com essa marca de Cristo em nós, e isso por si só já é suficiente para nos dar a vitória sobre as tempestades. Mas eu tenho mais algumas pistas importantes extraídas da palavra de Deus para nos ajudar nessa caminhada. Aprenda a descansar na obra da cruz, mas, em segundo lugar, permanecer na presença de Deus. Sim, permanecer na presença de Deus constantemente. Ora, o sacrifício de Jesus abriu o caminho para que todos os que creem nele e o confessam como Senhor e Salvador de suas vidas possam entrar em sua presença. No passado, sem Cristo, isso não era possível. Agora, em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, em Cristo, nós temos livre acesso ao Pai, portanto, nós podemos, em Cristo, e devemos ficar sempre na presença do Senhor, porque quando nós estamos na presença do Senhor, nada que aconteça ao nosso redor ou no mundo pode nos fazer entrar num ciclo de preocupação ou medo, porque sabemos que Deus está no controle. Nós estamos rodeados, cercados por todos os lados dos cuidados de Deus. Portanto, é muito importante ter no nosso coração essa noção e buscar estar permanentemente na presença do Senhor. Meus irmãos, há muitos momentos na vida que trazem preocupação e estresse sem medida, devido a muitos fardos e responsabilidades que carregamos, não apenas dentro do nosso lar, mas no nosso ambiente de trabalho, nos nossos compromissos sociais. Mas, por mais estressante que seja o que esteja sendo o momento, quando nós nos recolhemos em oração, quando nós adoramos e nos comunicamos com Deus, nós podemos nos sentir descansados. Talvez você já tenha experimentado isso na sua vida, mas esteja sendo engolido pelos seus muitos compromissos e nem tem conseguido tempo para se colocar na presença de Deus. Mas tenha a noção de estar sempre na presença dele. Porque diariamente, na sua presença, nós reconhecemos de novo e mais que Deus é um Pai amoroso e que cuida de nós. Com essas garantias, nós podemos simplesmente entregar a Ele todos os nossos fardos e não mais fazer questão de manter tudo sob controle, mas muito pelo contrário, entregar a Ele tudo o que está em nossas mãos. Portanto, eu quero enfatizar novamente que se você está enfrentando situações que lhe causam estresse, você precisa urgentemente entrar na presença de Deus. Quando você vai à fonte, que é o Senhor, Ele remove todo o seu fardo, porque em sua presença há provisão total. Em terceiro lugar, receba a graça sobrenatural de Deus. Receba a graça sobrenatural de Deus. Graça é verdade, e você já deve ter me ouvido falar muitas vezes,
sobre isso, refere-se a receber um favor, um talento ou um presente de Deus que nós não merecemos. Mas a definição de graça, dada a sua riqueza, vai além disso. Na definição de graça também cabe a inclusão da concessão da parte de Deus do seu poder celestial, que nos permite ser e realizar aquilo que nós não poderíamos fazer através das nossas capacidades humanas naturais. Em outras palavras, graça, além de todos os significados que nós já conhecemos, é algo da parte de Deus que nos habilita e nos dá o privilégio de poder andar através do sobrenatural. Então, nós devemos entender que viver na graça de Deus é algo poderosíssimo. E que também não é porque é de graça que nós não devemos demonstrar o nosso apreço por aquilo que Deus nos deu através do nosso serviço a Ele, através da entrega do nosso coração a Ele, com os melhores propósitos de amor, devoção e fidelidade, num processo de congraçamento, de envolvimento com essa graça que ela é poderosa. Eu gosto muito das expressões do apóstolo Paulo a respeito da graça de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ele faz a seguinte declaração sobre essa graça dinâmica que capacita pessoas a fazer coisas sobrenaturais. Ele diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão, mas trabalhei mais abundantemente do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Veja que coisa maravilhosa. A graça de Deus habilitou Paulo a trabalhar duro e com eficácia, mas não para ganhar mais da graça de Deus, mas agarrando-se a ela, a graça que ele havia recebido para fazer a vontade de Deus. Portanto, a única maneira de fazermos algo para Deus que realmente o agrade através do nosso serviço e sem estresse, é fazer tudo o que ele planejou para nós, mas na força da sua própria graça doada ao nosso coração. Eu quero concluir, a partir dessas 3 breves lições, exortando o meu irmão e minha irmã, encorajando a parar de tentar vencer algumas tempestades da vida por esforço próprio, como se você tomasse os remos nas mãos e conseguisse vencer isso sem a ajuda de Deus. Compreenda que tudo aquilo que Deus deseja que nós façamos é algo que transita na esfera do sobrenatural e quase que impossível de se realizar pela força humana. E nós somente podemos alcançar pela sua graça. Então, se você acredita nisso, de agora em diante, busque descansar continuamente em Deus e você verá que a sua vida começará a fluir muito melhor. Pela graça de Deus, nós podemos vencer as tentações do inimigo, nós podemos fazer a obra que Deus nos chamou a ser feita, nós podemos cumprir todo o propósito de Deus para nós, toda a sua vontade da nossa vida, mesmo assumindo todas as tempestades que podem nos sobrevir, mas no poder de Deus, se nós trabalharmos dessa forma, nós venceremos sem nos tornar pessoas exaustas, porque caminharemos dependendo da graça divina e não de uma força humana qualquer limitada. Enquanto você tentar trabalhar de acordo com as suas próprias forças, você só se sentirá mais e mais sobrecarregado e cansado. Mas se você se agarrar ao poder da cruz, a graça sobrenatural de Deus sobre a sua vida, ter
a certeza de estar sempre diante da face de Deus, saiba que é promessa do Senhor renovar as suas forças para que você viva numa atmosfera de descanso na presença de Deus e na certeza da sua provisão total para que você realmente possa caminhar por essa vida de modo vitorioso e descansando cada dia mais no Senhor. Assuma esse desafio, siga esses 3 passos, que Deus te abençoe, que realmente nenhuma tempestade mais daqui em diante possa assustá-lo, mas na força de Cristo, vença com alegria e descansando no Senhor. Um forte abraço, que Deus os abençoe. Amém. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, teu amor a ti quer revelar. Comigo assim, ó. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau,